Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, sempre na sua companhia, com Atualidades Pampa. Entre as notícias de hoje, uma vem de Sapucaia do Sul, pois mais de uma centena de multas de trânsito foram aplicadas nesses últimos tempos, lá em Sapucaia, de forma irregular. Por quê? Porque servidores da Prefeitura de Sapucaia do Sul foram funcionários que eram guardas, foram, a partir de uma decisão legal, eles foram promovidos à guarda municipal. Isso aí não é bem assim, não pode fazer isso desta maneira. Para alguns divertido, mas eu achei uma infelicidade, o ministro Gilmar Mendes, hoje na sessão do STF, faz gracinhas, provocando o senador Lazier Martins durante a sessão. Ontem nós falamos aqui, não sei se foi o Rusch, algum de nós falou, do que o senador, acho que foi o Gustavo Vitorino, o senador Lazier Martins havia falado sobre o ministro Gilmar Mendes e tinha pedido, inclusive, o seu impeachment. E a Prefeitura de Porto Alegre já está procurando, vai fazer uma licitação, ou está fazendo uma escolha para uma empresa de consultoria trabalhar visando única e exclusivamente a análise da companhia Carris Porto Alegrense. A ideia é a privatização, ou melhor, esta é a opção, é de privatização da companhia Carris. E ele, na sua fala, enfim, ele justificou boa parte da sua atitude. E nesta sexta-feira, o governador Ivo Sartori vai fazer uma entrega de viaturas para o interior do estado, para a agricultura. Inclusive, será uma solenidade que vai acontecer no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições, com a presença de diversas autoridades, inclusive ministros. Será nessa sexta-feira, às 14 horas. 576 máquinas e equipamentos agrícolas que vão contemplar 336 municípios. Marne. Bom, sobre o fato que nós temos a respeito da privatização da Carris. A verdade é que nenhuma empresa estatal, ou pelo menos grande parte das empresas estatais, elas não dão lucro. Quando a empresa é privada, quando se entra no privado, as empresas são obrigadas a dar lucro, senão vão fechar. Não vão fechar. Como é uma empresa estatal, as dívidas vão se acumulando, não dá para fechar, e tem uma série de problemas, ingerências. Primeiro, o cabidão de emprego que a empresa estatal tem. Lá, pendura fulano lá, pendura aqui, e alguns trabalham e outros fingem que trabalham, etc, etc, etc. Esse é o grande problema da empresa estatal. Tem que fazer realmente uma avaliação, qual é o patrimônio que a companhia Carris Porto Alegre, essa empresa centenária, mais do que centenária tem, além do seu patrimônio pessoal das pessoas que lá trabalham, porque existem pessoas competentes trabalhando lá também, isso é óbvio, e existem outras que estão apenas ali, figurando na folha de pagamento ou não. Então tem que fazer uma análise séria a respeito disso e ver, se não dá lucro e se vem dando prejuízo há muito tempo, tem que se iniciar um processo de privatização. Mas será que essa empresa, dona Magda, não pode ser recuperada? Eu acho que não, Marne, porque o prefeito justificou muito essa atitude, inclusive ele disse que vai gastar coisa de mais de 2 milhões com essa assessoria, mas mesmo assim ainda é algo necessário, porque aí ele incluiu outras coisas, a FASC e outra, a Procempa também, que a partir dessa análise ele pretende que seja extinta. Aí ele mostra os números, assim, em 2016 o rombo da Carris era de 74,2 milhões. Em 2017, 45,3 milhões, ou seja, o prejuízo acumulado nos últimos 7 anos chega a 233 milhões. Isso tem que saber se a empresa vale isso, inclusive, dá o prejuízo. Então tem que ser uma coisa muito séria, porque envolve muitas pessoas. Ou envolve pessoas, envolve famílias, envolve personalidades e tal. Tem que ser um estudo muito sério e tem que ser colocado, porque tem que cortar na carne. E ele, baseado nisso, ele afirma que, no entendimento dele, que esta situação mostra que modelo estatal não está funcionando. Não, nos Estados Unidos, por exemplo... Pelo menos não aqui no nosso estado, no nosso país, enfim. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas não são estatais. As empresas são privadas.
a livre concorrência, como nós temos, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é única, ela que manda. Então, não existe concorrência com a Petrobras. Ah, mas vai vender a Petrobras? Não, mas vamos colocar outras empresas que possam fazer frente, possam disputar o mercado, como existe também nos Estados Unidos. A gente tem que pegar como modelo esses países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França, e como outros países que têm um outro processo, de empresa, porque a empresa tem que existir para ter funcionários. Agora, uma empresa que dá déficit 1 ano, 2 anos, e nós estamos pagando esse déficit. O Porto Alegrense está pagando isso. Vai chegar um momento que se torna totalmente inviável, ela tem que fechar as portas, né? E é incrível deixar uma empresa como a Carris fechar suas portas. Agora tem que ver quem é que vai querer comprar. Se a situação é tão ruim... Quem é que vai querer, né? Quem é que vai querer, pagar, né? Quanto que vão pagar. Enquanto isso, a Prefeitura e a EPTC já deixou bem claro que, apesar da diminuição no valor no diesel, não vai diminuir a passagem de ônibus, o valor da passagem de ônibus. Que esse reajuste é feito depois daquele acordo do reajuste, né, dos funcionários dos rodoviários, e que isso acontece uma vez por ano. Se na época ainda o diesel estiver barato e diante de outras frentes, enfim, outras questões que devem ser analisadas, né, aí talvez a passagem fique um pouco mais acessível, mais barato. Mas, por enquanto, isso era dúvida dos nossos telespectadores, a passagem continua o mesmo preço. Puxa. Eu divirjo em parte, concordo praticamente com todos os conceitos do Marne, só que acho que ele não se aplica a todas as empresas. Acredito que algumas empresas são estratégicas, especialmente o ramo de transporte, porque é um serviço público e nós não podemos ficar à mercê apenas de empresários. No caso da Carris, não impressiona o fato de ela não dar lucro, porque tem dezenas de outras empresas do mesmo ramo dando lucro. Então, a coisa está muito mais parecida com má gestão do que um negócio ruim. O que é um negócio ruim? Eu boto uma padaria ali, dona Carla, e ela não dá lucro. E o padeiro da outra esquina está dando lucro. É ruim o negócio da padaria ou está sendo mal gerida aquela padaria? Tem 10 empresas de ônibus em Porto Alegre, os empresários estão muito bem obrigados, não vejo nenhum com problema financeiro, conheço vários. Eles se queixam. Não, se queixar faz parte, né? Mas não tem uma empresa que não dá lucro, tem uma empresa que dá lucro. Tem uma empresa que dá lucro, porque senão eles teriam fechado a empresa, né? Por que existem 10, 15, 20 empresas de transporte e só a nossa Carris não dá lucro? Então, eu só queria abrir esse foco, porque não anula nada do que bem disse o seu Marco. Mas é que no meio disso, Ruxo, eu estou pensando alto com vocês, eu não sei se é o melhor, se não é, a empresa que vai dizer, essa de consultoria, mas a verdade é que a Carris, se foi descoberto agora, nesses últimos tempos, aquela fraude de mais de 1 milhão, que era de um CC indicado por um partido, dentro da Carris, sabe lá quantas outras? A gente também tem esses penduricalhos que saem dali da Carris, né? Então, e ele já falou, tanto é que ele confessou que vai gastar 2.300.000 nessa empresa, nessa consultoria. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vai dar muito problema. Vai dar muita reação de rodoviários, vai dar problema. Aqui no WhatsApp já está dando só duas aqui, olha aqui, ó. Primeiro, por que as empresas de ônibus particulares deixam seus sócios ricos? Pergunta o Rogério, poeta do bairro Floresta. E também o nosso outro telespectador lembra que a FASC não visa lucros, ela é a assistencial. Mas existe uma diferença. Mas está na mira, a Procempa já visa lucro. A Procempa já é diferente. Procempa visa lucro. E a FASC não, mas fechar a FASC, como é que vão ficar as pessoas que já são pouco assistidas? É por isso que eu disse, não dá para misturar todo mundo de casa a casa. É um caso, o Gustavo Vitorino, com muita propriedade, lembrou que nós temos até uma tipografia. Não é atividade fim do Estado, não precisa. É a Corag, né? A Corag. Então, cada caso é um caso, mas este ramo, por envolver o trabalhador, por envolver momentos que os empresários podem, de alguma forma, até boicotar o serviço, né? Tu ter uma empresa pública nessa área, me parece questão até de segurança que também do Estado. Cá entre nós, assim, pelo menos eu que convivo com pessoas que fazem uso,
O serviço é muito ruim da Carris, né? Está cada vez pior o serviço, o atendimento. Sei, eu não acredito que as pessoas façam de propósito, porque é o seu próprio emprego, né? Mas podia ser assim, ó. Podia pegar todo esse pessoal, principalmente motoristas e cobradores, e fazer essas empresas particulares que vão permanecer no mercado, absorver boa parte deles. Vai ser difícil, mas é uma ideia. Marne, o problema das estatais são os políticos que pegam dinheiro delas para tapar o furo de suas administrações e colocam seus afiliados que não têm conhecimento nenhum. Falta o perfil técnico, falta realmente a gestão dentro... Eu coloquei isso aí. Dentro do que eu coloquei. O Luiz Henrique da Cruz Cabreira de Porto Alegre. Fica dentro do que o Ruschel também disse. Pois é, mas o grande problema hoje do país, né, é a moral provisória, que eu chamo de moral provisória, né? Então, a moral, quando interessa às pessoas, principalmente essa classe política tão defenestrada pela população brasileira, e com justa razão, porque todos os dias estouram um novo escândalo, né? E eu me lembrei de uma palavra muito usada agora, que é uma palavra russa, chamada perestroika, né? Que significa reconstrução, né? A reconstrução. Não estaria no momento do país começar um processo de reconstrução? Um processo de reconstrução através de uma nova política, com a mudança desses políticos que nós temos aí, que comprovadamente, através de todos esses últimos 30 anos, provaram que não tem a mínima capacidade, que só agem no seu interesse, no interesse próprio. E eu disse a moral provisória por isso, que a moral deles é quando interessa. Eles nunca são culpados, como disse a dona Carla fora do ar, em off ali, eles nunca são culpados, eles não sabem de nada, eles não deram um telefonema, aquela voz não é deles, o documento não comprova nada, e assim por diante. Quer dizer, a gente, sabe, dá vontade de rir, né? Porque eles não são culpados. O camarada com a arma na mão, saindo fumaça, saindo do cano, a pessoa baleada no chão, mas não fui eu. Não fui eu. É aquela velha história do marido que trai a mulher, né? Negue sempre. Tá pelado ali... Em cima do colchão e diz, tu tá louca. Tá louca, isso aí não sou eu. Louca, isso é um amigo meu parecido comigo. Tá louca. E ele tá botando a roupa e a cueca. Quer dizer, então, essa é a moral do político brasileiro. Nossa, vamos acabar com os políticos brasileiros. Não, a grande parte dos políticos, a grande maioria. Vamos desfiar um rosário aí de pessoas. E quando você fala, mas não pode. Né? Sabe, então, as pessoas se queixam na rua, é uma coisa, dona Magda, eu ando muito, caminho muito, falo com muitas pessoas. As pessoas se queixam. O que o senhor diz? O que vai ser do nosso país? Se eu tivesse uma bola de cristal, né? Se a gente tivesse bola de cristal. Perdão, eu ia falar sobre... Nesse sentido, falando sobre os políticos e trazendo uma notícia, né? Repercutindo uma notícia que a gente deu ontem, o ministro, a Polícia Federal, pediu a quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer e também do Moreira Franco e do Padilha. O ministro Edson Fachin respondeu, negou a quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer, mas liberou do Padilha e do Moreira Franco. Como também a gente alertou ontem, o que acontece quando realmente acontecer a eleição e trocar o governo, que o presidente hoje, Michel Temer, perdeu o seu foro privilegiado, as coisas vão começar a mudar. Mas, especificamente com relação à presidência da República, realmente existe uma norma e existe uma regra que veda, que não permite a quebra de sigilo enquanto se é presidente da República, se as coisas aconteceram... Quer dizer que o presidente é inviolável. É inviolável, fora do período em que ele é presidente da República. Sabe que, independente de ele ser inviolável, digamos assim, eu acho que seria pior para o país uma situação como essa, sabe? Eu acho que é uma decisão sábia do Fachin, e não poderia ser diferente dele. Vocês já imaginaram, na confusão que nós já estamos, o país do jeito que está, ainda ter um presidente escrachado, estrachinado mundialmente, ia ser muito pior para o nosso país isso. Eu quero lembrar, a Carla trouxe com muita propriedade, o pedido era dos três, nós ontem alentamos que estava na mesa do ministro para ele trazer, né? E ele despachou em relação ao Padilha e em relação ao Moreira Franco, mas não liberou em relação ao presidente. E, diga-se de passagem, ele mandou manifestação para a Procuradoria-Geral da República, que também
opinou, a Raquel Dodge opinou para que não fosse, para que protegesse o presidente. Só tranquilizando a todos que não prescreve, não está correndo o prazo de prescrição, está ocorrendo só até, no momento que ele termina o mandato, no dia seguinte, esse processo passa a ser reexaminado e ele está sujeito a todas as penalidades como cidadão comum. Deixa eu dizer uma coisa sobre a FASC, nosso telespectador João Francisco de Oliveira disse: Magda, penso que a FASC vise lucro, ao menos para alguns políticos que já foram denunciados pela polícia e como se utilizarem dela para benefício próprio. João Francisco de Oliveira. Mas é a mesma coisa que aconteceu na Carris, entendeu? Só que não é esse lucro que nós estamos falando. Isso aí é justamente para evitar essas coisas, mas igual, eu acho que terminar com a FASC não é sábio, eu acho, pelo menos. Porque as notícias são linkadas, há uma comissão de inquérito na Câmara, no Senado, tratando da questão desse inquérito que corre em paralelo na Polícia Federal. Então, a Comissão de Ética está fazendo essa análise lá e eles pediram, então, cópia de todo esse inquérito da Polícia Federal sobre a mesma matéria, cara, sobre essa propina de 10 milhões, sobre agora a quebra de sigilo também do telefone dos 2 minutos, que tudo seja remetido pro inquérito esse da Comissão de Ética, que possa ser examinado e as consequências dali, já que eles também têm mandado ainda em vigor, né? Dona Magda, foi feita uma pesquisa a respeito da preocupação do brasileiro. Se o brasileiro está preocupado com o Mundial, tem que dizer Mundial, né? Mundial. Com o Mundial, já vamos aprender. Não pode dizer agora, você tem que dizer Mundial. Não pode falar outras coisas. A palavra é Mundial, hein? Você sabe o que a gente está falando. Sabe o que é o Mundial, né? Tem que explicar o que é o Mundial. Futebol. É isso aí. Também não pode falar muito mais. Bom, ou a política. Eu estou com a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. O Marco Aurélio Hidgar, ele fez a pesquisa e deu os resultados. Entre o dia 29 e o dia 5, anteontem, 2.300.000 menções no Twitter a respeito do futebol. E, no mesmo período, a política brasileira recebeu 4.800.000. Olha... As pessoas estão preocupadas, graças a Deus. Olha, as pessoas estão preocupadas com a política, porque é a política que resolve a nossa situação, meu amigo, minha amiga. Então não há como fugir disso aí, né? Eu acho, Marne, que essa história que a gente sempre foi tão patriota, o brasileiro sempre foi tão orgulhoso da sua pátria e cantava o hino e chegava perto de uma Copa do Mundo, estava vibrando com o seu time. A gente perdeu essa alegria. A gente perdeu a alegria de viver, essa que foi a grande realidade. Então, as pessoas realmente estão mais focadas, de repente, em resolver isso e de pesquisar quais são os políticos e o que os políticos estão falando, estão atentas para isso. E também todas as notícias que vêm dia a dia relacionadas aos políticos, que também as pessoas retuitam e repassam, do que propriamente com a Copa do Mundo, porque parece que apagaram a luz. Agora, dona Carla, eu não sei se vou fazer uma autodefesa, né? Mas eu não aceito essa estigmatização que você tenta fazer com quem gosta do futebol. Eu acho que tu pode ser politizado, eu acho que tu pode te posicionar politicamente sem por isso deixar de gostar de um clube, deixar de há uma vamos tocar no ponto, não vamos ser ingênuos aqui. Há uma crítica da classe intelectualizada de que, meu Deus do céu, ficam falando em futebol e os problemas do país. Não, porque nenhum deles teve um filho ou uma filha com talento para jogar futebol. Para jogar futebol e ganhar 500 mil por mês. Por isso que eles falam mal. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, são áreas que não são excludentes. Jogou bem. Né? Tu podes fazer as duas matérias. Então, tu te politiza, tu te organiza, tu tenta tornar uma pátria maior. E agora nada impede que tu vá fim de semana ver um jogo, vibrar, que tu tweete dizendo, meu time ganhou, meu time perdeu. Sim, mas é que as pessoas ou não têm dinheiro para fazer isso, ou não estão nessa pilha, que é o que a Carla diz, as pessoas estão assim, sabe? É que antes acontecia o seguinte, a gente tinha um monte de problema e nunca deixou de ter problema, tá certo que agora eles se acumularam, mas a gente sempre teve problema. Só que chegava a Copa do Mundo, as pessoas desviavam o foco, viviam a Copa do Mundo, a possibilidade de vencer a Copa do Mundo, o futebol. Não tinha isso? Não, parecia que dava uma parada, as pessoas não queriam trabalhar e tinha que ter feriadão. Era um semi-feriado. Eu acho
acho que tá diferente. Lógico, mas a evolução são as redes sociais. É uma evolução. Tu não vivesse essa época, mas... Eu vivi sem redes sociais. Não vivesse. Claro que vivi. Não vivesse. Eu quero dizer assim, por exemplo, vivemos a Copa de 70, tá? Que se dizia que era para mascarar o regime militar, a Copa de 70, então só se falava na Copa de 70. Mas é evidente que eram menos periódicos, eram menos rádios, era um evento mundial e se falava muito em Copa do Mundo. Hoje não. Tu podes falar de futebol, mas tu tem dezenas de veículos para explorar no futebol. Tu podes fazer um post político e ele ser debatido aqui. Como faz essa interação? Pois não, dona? Não, eu penso, tenho certeza, é que o futebol também mudou, né? Futebol agora é um negócio, não tem mais camiseta, não tem mais talento, entendeu? Então é muito difícil para uma pessoa, eu entendo assim, porque eu ouço isso, é muito difícil para uma pessoa, e eu não quero desmerecer, tirar o talento de cada jogador de futebol e que ganhe bem. É difícil tu ver um jogador que ganha 500, 600, 700 mil por mês, o cara não jogar, fazer onda. Não estou me referindo a ninguém, a um em especial, entendeu? Não tô fazendo de uma forma geral. Isso as pessoas hoje têm mais consciência também, eu acho. Tem, mas não impediu que ontem, 10 horas da noite, num frio enorme, tinham 30 mil pessoas pra ver aquela fiasqueira. Para ver aquele jogo. Inclusive o senhor. Para ver aquela fiasqueira. Entre eles eu. Mas um amor pelo time. Mas é isso que eu digo, a paixão não. Isso a paixão não, elas o problema não são é o Brasil. Isso. É isso, é o patriotismo, é o amor pela pátria, é torcer pelo Brasil, é vestir a camiseta. Ah, sim. É isso que nós estamos falando. Então estamos separando do time, do coração, do Brasil mesmo, entendeu? Existe agora um receio, uma coisa assim que, pelo menos eu também penso exatamente isso, que as pessoas perderam a esperança. E por que acreditar, então, num time? O futebol passou a ter menos valor do que tinha antes. Bom, falando em Chicão, falando em futebol, o Daniel Coelho Chicão pergunta para ti assim, ó, se tu podes apontar um bom nome para presidente da CBF, ou a CBF é uma instituição sem cura? Eu acho que a CBF, ela, do jeito que ela está, ela é uma instituição, Magda, sem cura, porque quem elege o mandatário da CBF é os presidentes das federações. E os presidentes das federações, eles votam sempre a favor do candidato da CBF. Teve uma eleição agora, questão de 30 dias, que o candidato da oposição não ganhou um voto. Olha, veja só, você tem 23, 25 federações no Brasil e Estado. Por quê? Porque se o cara de Roraima não votar no cara da CBF, no candidato da CBF, ele não recebe o dinheiro da CBF. O da Amazônia não recebe. Então a CBF tem que ser limpada, tem que ser passada limpo. E eu acho que a CBF tem que usar o modelo inglês. Quem tem que mandar na federação é os clubes. Os clubes que têm que eleger os mandatários, os clubes da primeira, da segunda e da terceira divisão. E não um cara que não tem nada a ver com um clube de futebol, só porque ele é um cartola, que nem se falava. O cara é presidente da Federação de Santa Catarina, do Paraná, sei lá do quê, porque ele é amigo deles da CBF. Aí fica um continuismo que não é uma troca de poder nunca. Porque quem continuou do Avelange, isso aí vem tudo José Maria Avelange, foi o genro dele. O genro dele, quando saiu, deixou gente no rastro. Prova que foram presos. O Marim, esses caras tudo. Então, a CBF tinha que ser passada limpa e começar. Ou privatizar a CBF, que é um outro modelo. Na Espanha, ela é privatizada. Ela não tem nada a ver com o governo. Ela é uma entidade própria. Quem colabora é os clubes e ela paga impostos. Exatamente. Chicão, mas só que a bem da verdade, ela não é governamental, a CBF. Ela é uma entidade privada. Mas ela tem uma influência do governo. Sim, isso. Muito uma influência. Sempre teve, lógico. De verba, do Ministério de Esportes. Lá não, é completamente desassociada, é uma coisa privada. É importante. E como tu disse, é uma dinastia. Começou com o Jean-Marie, como diz o Mário, né? Jean-Marie Avelange. Avelange, era suíço, né? Ele aí passou a dinastia pro seu
o seu genro, que nem estava mais com a sua esposa, com a sua filha, mas seguiu, e dali ele fez a indicação também e tem seguido assim. E aqui, o que impressiona, Chicão, é que o voto, por exemplo, de um clube como o Grêmio, como o Internacional, vale o mesmo que um voto de um clube lá com 1.500 sócios, com 1.500 sócios. Por isso que os clubes não conseguem impor a sua política, né? Isso aí criou-se um colégio eleitoral, por exemplo, na Inglaterra, quem organiza o campeonato lá? Os times. Os times, sem dúvida. Os times organizam de acordo com o calendário europeu. Aqui não, é o máximo do absurdo. Vai ter um Mundial agora, daqui uma semana, 2 semanas, o mundo vai parar no futebol e nós continuamos no Campeonato Brasileiro. A novidade, talvez, é que nós conseguimos agora, nessa última eleição, colocar um vice-presidente, né? A vice-presidente da CBF, o nosso ex-presidente da Federação, o Noveleto, aqui, que tem um retrospecto de seriedade, um empresário muito bem sucedido, um homem que lida com o esporte com a seriedade que ele merece. Talvez ele consiga emprestar ao resto do país esse bom conceito que ele tem. Muito bem. Marne. Eu vou falar de racismo, né? Eu sempre falo de racismo, né? Hoje, eu não sei o que aconteceu, como eu fiz um comentário na rádio a respeito disso do racismo. Não, mas não pode falar a respeito disso, porque, sei lá, sabe, uma palavra, sabe? Você não pode falar que denegriu a imagem. Eu falei, denegriu a imagem. Pô, mas quando o cara não enxerga, porque está escuro. Então, denegrir a imagem é uma palavra. Não, o senhor tem que estudar a etimologia da palavra. Mas o que tem a etimologia da palavra, meu amigo? Sabe, as pessoas estão ficando, é o que o Chicão diz, é muito mimimi, meu amigo, não dá pra falar mais nada. Camarada me chama de alemão branquelo, eu vou ficar bravo com o cara porque eu tenho olho claro e sou branquelo? Não tem como. Mas o que eu quero falar do racismo dessa senhora chamada Val Marchiori. Sim. Val Marchiori. Bom, essa é famosa. Essa é famosa. Socialite, que se transformou em apresentadora de televisão. Aquela do Bendini, que ela pegou os 2,5 milhões para ajudar o irmão dela, que não tinha garantias lá no banco. Chama como que é, o dela é irmão. Bom, ela vai ter que indenizar em R$10 mil a cantora Ludmilla, aquela funkeira, aquela menina bonita, aquela negra bonita e tal. Bom, no carnaval de 2016, ela era rainha, a Ludmilla, de bateria do Salgueiro. Bom, aí disse na Rede TV, na nossa Rede TV, a senhora Val Marchiori disse o seguinte: olha, a fantasia dela tá bonitinha, a maquiagem também, agora o cabelo, hello, como ela disse, esse cabelo dela está parecendo um bombril. Dizer que está parecendo um bombril. Aí foi gravado, ajuizada a ação, etc., numa vara lá, a vara civil lá da ilha do governador. Eu acho que os 10 mil, isso aí, ela vai doar, né? Porque essa menina não precisa, é um tipo de música que faz um sucesso fantástico e tal. Agora, por que essas pessoas... Em primeiro lugar, essa senhora Val é uma moça bonita, razoavelmente bonita, mas ela não é apresentadora de televisão. Ela não tem talento para ser apresentadora de televisão. Ela é apenas uma participante ali que está fazendo esses comentários agressivos para querer se impor sobre uma pessoa que é sucesso, como no caso da Ludmilla, que tem talento dentro da sua área. Teoricamente, com o seu próprio talento, com o seu próprio dinheiro, com a sua própria profissão, diferente dessa senhora aqui, né? Exatamente. Agora eu achei baixa a indenização. Mas R$10 mil, porque o que se leva em consideração? A fortuna, ou enfim, o que tem o agressor e o que também tem o agredido para se fixar a indenização. Por quê? Porque tem que doer no bolso. Não adianta tu fixar uma indenização, me parece, por um caráter muito mais para moralizar e para realmente identificar que houve um ato de racismo, do que propriamente a indenização visando realmente a pessoa não cometer de novo. Porque se fixasse em, sei lá, 100 mil, 200 mil, agora 10 mil para ela vai mexer no bolso dela. É que na verdade, a Carla está corretíssima. Não, menos. Inclusive, a bolsa é muito mais cara. Na verdade, a Carla está corretíssima, e isso eram os pedidos, sempre constam nas petições de ação de dano moral,
que se leve à condenação em condição à capacidade do ofensor, capacidade de pagamento do ofensor. Essa é a palavra-chave. Na verdade, pela industrialização que houve do dano moral no Brasil, porque o Brasil tem o dom de esculhambar tudo que vem corretamente, né? Então, como havia o estudo do dano moral, foi criado exatamente para isso, para buscar essas reparações, hoje em dia se faz dano moral. Se o Marne me olhar meio feio, eu pego 3 pessoas e só para processar e ele acaba fazendo um acordo para se livrar de mim. Então as condenações caíram muito, elas estão entre 2, 3, 5 mil reais. Realmente caíram esses valores. Nessa semana, agora me lembrei disso. Deixa eu fazer um comentário com vocês, foi manchete, mas enfim, o nosso governador do estado, José Ivo Sartori, vai nesta sexta-feira no... Como é que a gente diz? O pavilhão de esteio, né, da Expo Inter, mas no pavilhão de exposições Assis Brasil, onde estarão o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e também o nosso secretário da Agricultura, o Dacir Klein, para fazer a entrega a 336 municípios de 576 máquinas e equipamentos agrícolas. Isso é também mais um approach que o governador do estado está dando à agricultura tão castigada e com tantas dificuldades para conseguir se manter. Mas que tem dado tantas nós escrevemos, foi a recuperação econômica que o próprio Temer se baseou para tentar uma reeleição, não sei se chamaria reeleição, mas uma candidatura, era exatamente baseada no agronegócio, que tem dado tantas respostas, não só nacionalmente, como para nós aqui no Sul. Eu te digo que esses dias conversando, agora não recordo quem era a pessoa, que disse assim, vocês tinham que ter um espaço no programa de vocês só para falar sobre o agronegócio, pela importância que ele tem justamente em todo o país, e o nosso aqui é muito forte, né? E a gente tem... É o que sustenta o Estado. Exatamente. A terceira vez que eu vou citar o Gustavo, como diz o Gustavo, que sempre vai a exposição lá em Não Me Toque, a propósito do Gustavo Vitorino. O Gustavo Vitorino hoje está em Brasília e nessa noite de hoje ele embarca para São Paulo, ele tem 2 compromissos profissionais lá e segunda-feira ele já estará de volta aqui conosco. Isso é bom. E toda vez que o Vitorino vai nessas manifestações, essas positivas do agronegócio, ele volta mais gordo. Eu não sei porquê. Não sabe por quê. Ele volta com barrigão. Ele come muito sanduíche. É verdade. Ontem a gente tirou uma foto, né, todos juntos, e eu publiquei lá no meu Eu vi Face. a sua publicação. Tu viste? Que milagre. No meu Face, o Carla Krieger, a minha fanpage, né, no Facebook. E as pessoas comentaram, aliás, disseram que o Marne é isso, aquilo, maravilhoso, intelectual, como tu estás alto e tudo mais. E uma comentou que a Magda tinha que dar para o Gustavo Vitorino e para o Chicão aquela tal daquela cinta de... Claro, a Adelínia, foi o que eu disse aquela hora para o Gustavo, inclusive. A propósito do que foi dito, nesta quinta-feira, foi promovida uma audiência pública na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, que é presidida pelo deputado Luiz Augusto Lara, que os senhores que acompanham a programação da Rede Pampa conhecem, entre outras ocasiões, aqui do programa do Paulo Sérgio Pinto. E ele pede prestação de contas de alguns órgãos, alguns controles para os poderes. Por quê? Porque ele pergunta o seguinte, num vídeo que ele fez e está postado no meu Facebook, ele diz o seguinte: não houve Lava-Jato aqui no Rio Grande do Sul? Tem Lava-Jato, Operação Lava-Jato em todo o país, quer dizer, vão me dizer que a Odebrecht, Engevix e outras empresas não passaram por aqui? Onde é que estão? Onde é que está esse dinheiro que passou por aqui? Ele está querendo, dos poderes de regulação, está querendo explicações. Vamos ver no que vai dar. Sim, mas aí cabe à Polícia Federal, num processo investigativo, ver se tem alguém com culpabilidade. Mas ele está querendo, acho que... tocar a onça com vara curta. E outra coisa, hoje eu estava vendo as declarações do Fernando Henrique Cardoso, mostraram textos de e-mail dele com Marcelo Odebrecht, né? Ele pedindo dinheiro para 2 candidatos ao Senado, um com grande chance, o Antero, não me lembro o nome, e o outro, Flecha Ribeiro, me parece, não me lembro dos nomes, né? Porque tudo eu falo de improviso aqui. Então,
Aí diz, não, porque o Fernando Henrique, mas vem cá, o Fernando Henrique não era mais presidente. Eu não estou defendendo. Não era mais, ele pediu um dinheiro. O cara disse, vou ver se posso dar. Não tem nenhuma comprovação. O que vai acontecer? Absolutamente nada com o Fernando Henrique, né? Com o Fernando Henrique. Até porque já prescreveu. Já prescreveu. Não, ele não era mais presidente. Ele era do partido, ligou para o Marcelo, tudo bem, escreveu ali no e-mail. O fulano de tal é candidato, tem grande chance de eleger. Podemos ajudar? Você pode ajudar e tal, uma verba lá, etc., para fazer propaganda e tal, blá. Aí o Marcelo responde, ok, eu vou estudar aqui e comunico, etc. No outro dia, vou ver o que posso fazer. No outro, ele fez a mesma coisa, os e-mails estão lá comprovando. Mas não tem a contrapartida. Mas mesmo que houvesse isso, se tu declara, isso é legal, esse era o modelo. Eu te peço, se eu fosse fazer uma candidatura, eu ia pôr um dinheiro nas pessoas, dinheiro, e ela no seu Márcio, eu tenho um dinheirinho para me dar para minha campanha, ia ser difícil. eu declarava, era assim o modelo. O que eles faziam, e aí era, primeiro, lançar no Caixa 2, porque não era o dinheiro oficial, e segundo, não haver contraprestação, né? E sim compra de vantagens para depois nas obras recebê-las como contraprestação. Exatamente. Então, esse é a corrupção. Agora, esse normal, eu te mandar um e-mail pro meu amigo Chicão, pra dona Magda, olha, amigo, tem um dinheiro aí para mim, para minha campanha, isso era um modelo. É verdade. E podia, verdade. Né? E podia, né? Se só que tinha que declarar. Agora, me dá ele vai poder te ajudar no negócio dos portos, ou ele vai poder te ajudar numa emenda, ou ele vai, aí é que começa a corrupção lá em casa. Ou me dá 1 milhão que eu consigo fazer passar aquele decreto, eu consigo fazer passar aquilo. Aquele juiz que está te incomodando. Sim, tem que ter um algo mais, né? Ele anuncia a retribuição, né? Um aplombo. Boa noite, eu sou pessimista. O Brasil não vai melhorar. Não são apenas os políticos que são corruptos. A corrupção está em toda parte. Nos acostumamos a culpar os políticos por tudo, mas não é bem assim. Não sei o que vai acontecer, a concentração de renda só aumenta, os políticos são serviçais dos realmente poderosos, diz o Carlos Tomás de Santa Maria. Carla, boa noite. Deixa eu só me dirigir para não interromper, porque ele toca numa questão muito importante. Assim, os políticos não são extraterrestres, parece assim que nós somos seres humanos, os políticos são extraterrestres. Não, os políticos somos nós, né? Todos nós exercemos a política. Por isso que eu acredito nas instituições, por isso que eu acho que nós, as pessoas que se acham do bem, têm que trabalhar para que nós tiremos os ruins e lá coloquemos os bons, porque não são todos ruins. A política é a arte de comandar homens com a sua aprovação, né? Essa é a base da política. Eu quero mandar um abraço para o seu Volcinei, da rua Muque Canoas. Ele é cabeleireiro e nos assiste todas as noites. É o cabeleireiro do Paulo Josué, né? Do Paulo Josué, né? Então, olha, e o cabelo do Paulo Josué é bem cortado e é um cabelo lindo, é muito saudável. É difícil um cabelo grisalho como tem o Paulo Josué, tem a cabeça quase toda grisalha e fica lindo. Aí me deu uma espetadinha e tal. O Paulo Josué me contou, viu, Valcine, que você falou a meu respeito. É pra tu ir lá cortar mais... Não, que eu devo botar meio litro de coisa no cabelo e tal, mas tudo bem, faz parte. Um abraço, Valcine. Dona Magda, que nós estamos com uma audiência qualificadíssima. O Carlos Eduardo Oliveira da Rosa, nosso querido Cadu, hoje diretor da futura rede RDC, que está chegando ao Rio Grande do Sul aqui, e a Fernanda Ponciano, que também é colega nossa aqui, vai trabalhar também na TV lá, é uma audiência qualificadíssimo. Um abraço a esses dois queridos, agora colegas, né? Já é verdade. Ainda sobre a audiência, Carla, boa noite. Infelizmente, nós brasileiros perdemos a magia. Estamos com pouca esperança, pouca perspectiva de um Brasil melhor. Nós morremos um pouco com tanta corrupção. Obrigada, Tânia de Bagé. E o Júlio de Oliveira, Carla, diz para o Ruschel que depois que passaram a perna no povo com a Copa de 2014... esfriaram o torcedor. Ainda teve a Copa de 2014 que o também 7-1, né? Senhor, milagre, Senhor, milagre. Obrigada, Senhor. O Senhor deve ter descido aqui. Ministro Gilmar Mendes decidiu manter a prisão de Roberto Zezinski, investigado pela Polícia Federal na Operação Câmbio Desligo. Nós tínhamos falado só nos que... né? Isso hoje? Hoje. Depois que o Lazier falou ontem. Ele é acusado de realizar operações ilegais. Enfim, os advogados de Zezinski alegaram que a prisão decretada por Marcelo Bretas não se justificava e que os supostos crimes teriam sido cometidos sem violência.
A defesa do empresário queria uma extensão da decisão, na qual Gilmar libertou 4 presos da câmbio desligo. Mas o ministro entendeu que o caso tem que ser analisado em no habeas corpus específico. Então, deixa eu explicar para que entendam, tá? A questão que ele não deve ter concedido por uma questão processual e não do mérito. Sim. Porque ele, a média estava 1 por dia, ele estava mantendo. Em 20 dias ele soltou 20. O que é uma questão processual. Exatamente. Ele deve estar dizendo que a medida impetrada não deve ter sido a correta e não o mérito. Perfeito. Porque este está dentro, igual a todos os outros méritos. Sim. Ou seja, como ele fez um crime que já aconteceu há mais tempo, até a defesa usou os outros 4 que ele soltou da mesma operação. E nós noticiamos aqui, né? Então, por uma questão processual, ele não deve ter podido soltar, mas não é contra a mudança de mérito, não. Olha aqui, ó, o veneno está escorrendo, mas eu só vou reproduzir. Sérgio Banhos, ministro do TSE, que mandou deletar das redes notícias sobre Marina Silva, casualmente foi advogado do PV no ano de 2010, quando Marina Silva concorreu à presidência pelo partido. E o nome dele aparece, inclusive, em processo de prestação de contas do PV e no próprio TSE. Pelo visto, o ex-advogado não viu nenhum problema, nenhum choque nessas coisas todas. Mas aí tu pasma, né? O ministro do TSE é um cara que tem processo de prestação de contas, mesmo que seja num partido. Na verdade, existe um princípio que é o de se dar impedido se tu atuou, se tu tem ligação, se tu tem qualquer vinculação ética, né? E surpreende que alguns não se dêem, inclusive o ministro. Talvez um mau exemplo esteja vindo de cima, né? Nós já temos visto pessoas que são padrinhos ou foram padrinhos ou casados com madrinhas de pessoas envolvidas em coisa e não se sentem intimidados a conceder soltura, né? Um mau exemplo está vindo de cima. É verdade. Não, e esbravejam, como fez o ministro Gilmar Mendes hoje contra o Lazier Martins. Ele baixou o nível, absolutamente. Baixou. Ele teve alguma vez um? Exatamente, mas não é diferente do que ele sempre foi durante todo esse tempo. Mas olha aqui, ó, levantar o nível, aumentar o nível, aumentar o amor, dá uma olhada aí o que a Sun Motors preparou para o Dia dos Namorados. Olha só esse Cerato, que é o espetáculo deste carro, tá? Olha só que maravilha. E ainda, o Cerato, que você quer saber, é o carro que o Vitorino usa. Lembra que ele fala tanto do Cerato? Olha que maravilha, tá? Aí tem modelos diferentes, enfim. Olha, então fica aqui a dica. Olha só, além de você sair de carro novo, depois que você for na Sun Motors, você vai pegar a sua namorada, sua querida, porque você ainda vai ganhar um jantar romântico na Serra Gaúcha. Subir a serra num Cerato é um espetáculo. Essa é uma possibilidade que você não pode perder. Aproveite o clima e vá na Sun Motors. Fica aqui na Avenida Ipiranga, número 7110. E você não vai se arrepender. Vou repetir, Avenida Ipiranga, 7110, aqui mesmo em Porto Alegre. Que noite, hein? Que jantar romântico, hein? Seu Jefferson a bordo de um Cerato. Seu Jefferson que carro bonito, consegue se superar a cada momento. Que comercial lindo, parabéns a toda a equipe de produção, ele é craque, né? E a gente vai lá e é atendido por ele mesmo, e toda a sua equipe. Sim, ele faz questão, ele tem um pós-venda até tu trocar por outro. O pós-venda é fantástico. Ele te vende o carro te assegurando que o dia que tu não quiseres mais o carro, volta lá e ele negocia contigo. Parabéns, Jefferson, olha, o orgulho para o Rio Grande do Sul, empresário. E valoriza o carro que já está usado. Né? Sem dúvida, claro, é o melhor lugar para você trocar o seu carro, é você indo lá mesmo onde você comprou. É o meu sonho de consumo, é o meu sonho de consumo. Muito bem, a mulherada também pode ir lá comprar o Cerato e pegar o seu namorado, o seu querido. É poderoso. A dona Carla tá dando uma dica pro seu consorte, hein, dona Magda? Não parece? A dona Carla tá dando uma dica pro seu consorte lá. Muito bem. Ele agora acabou de decidir que ele é um com azar, não é consorte. Eu tô bem, Tem uma notícia forte aqui, dona Magda, que a gente tem tratado bastante na bancada aqui, e eu resolvi trazê-la porque hoje o dia foi frenético em casos de abuso sexual.
Teve em Tocantins, em Ribeirão Preto, teve homem que estuprou mulher vegetativa. Ai, que olha, horror. hoje foram 3... os casos eu não vou trazer, não porque traz assim... porque é horrível. Exatamente. Porque o caso mais emblemático, e esse sim nós podemos falar, porque nós noticiamos aqui, é o caso do ex-professor, ou do ex-instrutor de ginástica, lá dos nossos atletas da seleção brasileira, e aquele inquérito está andando, né? Sim. E há também uma CPI, ninguém esqueceu, né? Tratando desse assunto. No mês de maio, o próprio depôs, ele foi lá e negou, diz que a questão dele de treinador, ele era muito exigente, ele cobrava a competição dos atletas e que agora estaria sofrendo uma represália desses meninos. Mas, na verdade, são mais ou menos 40 que já depuseram, dona Magda, 40, dizendo a mesma coisa. E aí está estourando em 2 pessoas. E aí que eu quero tratar, por isso que eu vou desviar da questão, dessa questão, porque eu e a Carla já até abordamos bastante isso, né, Carla? Eu quero dizer, porque foram convocados 2 pessoas. Primeiro, o coordenador-chefe da seleção, para quem esses meninos, mais de 20, depuseram, que foram se queixar. Sim. Enquanto isso aconteceu, porque isso não aconteceu uma semana, isso foi uma sequência de anos, meninos que ficaram adultos, deixaram de ser atletas, e aí o coordenador-chefe recebeu mais de 20 reclamações desses tipos de abuso, e eles diziam, pior ainda, que eles iam reclamar, não só não eram atendidos, como eram debochados por esse coordenador. Sim. Esse coordenador lançou uma nota oficial tentando salvar se é que é possível salvar, dizendo que na verdade não é isso, que ele não acreditou, que não levaram a sério ou coisa assim. Então a CPI está chamando ele para depor agora e se explicar, e a segunda, que também vai ter uma dificuldade profissional, que é a psicóloga. Como é que uma psicóloga que atende esses meninos que tinham 7, 8, 10 anos, que reclamavam, eu acho que é impossível que nesses 40 nenhum tenha falado né? com ela, né? E não se toma providência. Então, eu vou ouvir com muita expectativa o depoimento que eles dão. E outra coisa, estão sendo convocados. Não quero ir. Convocação, se não vai, tem condição coercitiva. Então, nós teremos o depoimento desses 2 para enriquecer essa CPI que está acontecendo, os maus tratos das crianças. A Denise de Bagé diz o seguinte: boa noite, amigos da bancada. Então, o senador Lazier está podendo, pois ao solicitar o impedimento do ministro Gilmar Mendes, está conseguindo uma mudança de comportamento. E para certas pessoas que estavam arguindo a participação do senador, aos quais diziam que a voz poderosa do Rio Grande do Sul estava calada, talvez esteja ressonando. Saudações, Denise de Bagé. Tá certo. Tá bem correta, bem correta. Dona Magda, ontem eu fiz um comentário a respeito da Segunda Guerra Mundial, o dia D, né, o desembarque na Normandia. E quando eu me referi ao nome da operação, eu falei o nome Overclock, o certo é Overlord, né? Mas o nome correto é Operação Netuno, que significa o deus do mar para os romanos. Aí hoje, depois do comentário, etc., me ligaram lá para a Rádio Pampa perguntando se eu teria alguma indicação de um livro que falasse de todas as guerras. E aí eu fui buscar esse livro, As Maiores Guerras da História, né? Olha que livro fantástico, As Maiores Guerras da História. Fala das guerras púnicas, que isso aqui me interessa profundamente, que aconteceu antes, entre 264 e 146 antes de Cristo, foi uma guerra entre Cartago e Roma e que definiu o poder de Roma junto ao mar Mediterrâneo. Foi uma guerra muito longa, de muito sofrimento e de muitas mortes. Inclusive de Aníbal, que era o grande comandante de Cartago. Isso, como historiador, o nosso Chicão Tofani já se referiu. E a segunda guerra aqui, que também me atrai muito, e que eu li já em outros livros, é a guerra napoleônica. As guerras napoleônicas, onde morreram 3 milhões de pessoas. Momentos cruciais que transformaram a história da humanidade. Então aqui, cada guerra, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, as outras guerras todas de 100 anos e tal, as guerras de toda a humanidade são reportadas, colocadas, algumas com fotos e outras com imagens, né, dessas guerras, de quadros que foram pintados através dos séculos. Assinado pelo jornalista americano, que foi assessor do presidente Obama,
Joseph Cummings, que seria o autor, que é, aliás, o autor desse livro. Então, senhor Chicão Tofani, desculpa te interromper, as pessoas estão reclamando a sua participação. Mas as pessoas também estão reclamando. Quando a senhora fez uma colocação sobre a privatização, a senhora citou todos os nomes da bancada, menos o meu. Mas não citei. Mas eu só falo quando eu sou chamado. Ah, para, Chicão. Tá bem justificada a tua concentração no telefone. Então eu gostaria que tu falasse agora. Não, eu gostaria só de encerrar aqui também. Eu gostaria de encerrar. Eu mereço mesmo. Rachou tudo bancada, que eu mereço ouvir uma barbaridade dessa de uma pessoa que não sai de celular. Era só que eu precisava. Tudo que eu digo é barbaridade. Tá, então fala, Chicão. Não é barbaridade. Fala. Não vai falar, então? Eu não vou falar. Então tá bem. Então, produção, eu não posso mais fazer nada. Mas não adianta. Se a senhora chega assim, só um minuto, tem que ser bem justo aqui. A senhora chega assim, seu Ruxo dá o seu comentário, Dona Carla dá o seu comentário, e seu Mário dá o seu comentário, seu Chicão não existe, eu vou dizer o quê? Não é que seu Chicão não existe, eu vou te dizer. Tu queres saber por que às vezes eu não te chamo? Ah, porque tá no celular? O Vitorino vive no celular. Ih, Chicão, tu não queria ter vindo hoje? Não, a senhora... Não, parece? Não, eu acho que a senhora tem o dom da palavra, uma coisa. Só um pouquinho. Agora, a senhora me omitir da bancada não tem problema, então só tem que ouvir porque eu não falei. Tá bem. Então vamos lá. Vamos ao próximo. Atualidades mais. Parabéns pelo programa. Eu acho que deveria ser esse o nome certo. Que quem omite alguém que está na bancada, Chicão, significa que essa pessoa que está na bancada não existe. Tá bem. Eu não existo, então. Não, eu não existo. Então tá bem, Chicão. Eu não existo. Então tá bem. É bom porque amanhã tu não vem, né? Então já tem uma justificativa, inclusive, para não vir. Não, amanhã tem que fazer. Ao contrário, em especial, parabéns ao Chicão Tofani, vou fazer festa, apesar de discordar muito dele, com suas opiniões sobre relacionamento com o sexo oposto e social. Ele tem pés no chão, tem noção real da situação política do país e sabe que o maior problema é a falta de moral, dignidade e honestidade na política e judiciário, principalmente no STF. É uma pena que não vai ter transparência na urna eletrônica. Por isso, o Bolsonaro só vai ter chance se conseguir se eleger no primeiro turno. Era um e-mail para o senhor Chicão, mas ele não vai responder, eu acho, pelo visto. Marne, eu tenho mais um pedido. Tu trouxeste agora um livro que fala sobre as guerras e uma outra telespectadora que eu já tinha selecionado, se chama Fernanda, ela é de São Leopoldo. Ela disse: boa noite, pessoal, eu queria fazer uma pergunta ao Marne, a quem admiro muito. Marne, tu podes indicar o título de um livro que abrange a história da coroa inglesa desde o começo? Algum livro que explique e apresente todos os reis, rainhas, como cada um subiu ao trono, uma espécie de resumo da história do reinado? Olha, eu, sinceramente, que contenha toda a história da Inglaterra, que é uma história milenária, eu realmente não conheço nenhum livro que abranja isso. Eu conheço muitos livros que abrangem diversas dinastias, como eu falei, a dinastia Tudor, né, que foi uma das mais dominantes, Ana Bolena, Henrique VIII, a Elizabeth I, que para mim foi a grande rainha da Inglaterra, foi o que criou esse grande império britânico, outros reis, o rei Arthur, aquelas fábulas que existem desde a época, né, de 1500 anos atrás, dos druidas e também dos celtas e tal, que plasmaram aquela grande nação que se transformou no Império Britânico, onde o sol nunca se punha. Mas eu posso fazer um levantamento e em outra oportunidade vou ligar para o meu pessoal que pode dar essa informação a respeito desta composição, se existe um livro com todos, acho difícil, com todas as dinastias, porque são muitas, né? Muitos e muitos anos de reino, né? E a Inglaterra sempre será um reino enquanto esse planeta existir, pelo menos é o meu ponto de vista. Magda, o Chicão informa erradamente: quem elege o presidente da CBF são os clubes, diz o João Francisco de Oliveira. Esse João Francisco não sabe. A CBF é um colégio eleitoral composto pelas federações estaduais de todo o Brasil. Os clubes não elegem nada. O clube dos 13 primeiro não existe mais e não existe uma representatividade de clube dentro da CBF. Verdade. Confere, Ruxo? Na verdade, nós explicamos essa diversidade dos votos, né? Os votos dos clubes são pequenos e os votos das federações são grandes. O colégio eleitoral é montado de uma construção onde o teu voto vale 10 e o meu voto vale 1, e isso é que faz com que as federações acabem sempre decidindo quem será o presidente da CBF.
Olha aqui, ó, boa noite. Com certeza foi, voltando ao assunto que foi tratado daqui a pouco aqui na bancada, com certeza foi o 7-1 que fez o brasileiro se desencantar com o futebol da seleção. Eu lembro que em 1982 me desiludi com aquela seleção que era fantástica e foi eliminada pela Itália em 1986. Não assisti nenhum jogo daquela Copa. Posso discordar? Não? Pode. Foi a melhor seleção de todas. De uma forma muito educada, porque não eu precisa ser chamado para falar nesse programa. Eu só quero dizer assim, eu acho que a desilusão... Não, eu quero fazer uma interpretação sociológica do que ela disse, né? Na verdade, a desilusão, para mim, não é o 7-1. A desilusão foi começarmos a descobrir que as obras que foram construídas para a Copa do Mundo foram todas superfaturadas. Nós começamos a descobrir que estádios que eram para custar 600 milhões acabaram custando 1 bilhão e 200 milhões. Que obras que custaram milhões foram inacabadas, como nós temos até hoje obras da Copa do Mundo que ainda não foram terminadas. E isso é que me parece que desencantou. Porque o resultado vale 24, 48, no outro dia já tem jogo e tu já ganha e já perde, e o Brasil já é favorito de novo para a Copa do Mundo. Realmente, o que se descobriu nos 4 anos a partir de 2014, que eu que sou do futebol, fiquei estarrecido. Me constrange. Nós temos estádios hoje, dona Magda, que foram construídos para a Copa, em estados que não conseguiram até hoje voltar a lotar o estádio. Porque foram super estimados para uma região que não tem futebol, que não tem clube com potencial e tem mausoléus com 60, 70 mil pessoas que jamais voltarão a encher, e um custo extraordinário para o estado. Então, isso é que me parece que o brasileiro hoje, pelas redes sociais, pela informação maior, ele se desencantou com o futebol e não vive mais naquela Babilônia que vivíamos antes. Ainda sobre os assuntos tratados pela Carla, até sobre o desencanto das pessoas, o Vitor Prestes diz assim, ó: assim como as festividades, como o Natal, Dia dos Namorados e outras, é o mercado que movimenta e motiva a população. Trabalho em um shopping e vejo que as lojas não fizeram nem decoração na Copa. Resumindo, comércio desmotivado, economia quebrada, greves e política que tomou conta dos jornais e páginas policiais, Copa é segundo plano. É verdade. É bem no ponto do que vocês disseram. Marne, tenho mais uma pergunta para ti. Do Alexandre e da Eliane de São Leopoldo e outros também telespectadores. Boa noite, bancada linda, adoro todos vocês. Gostaria que o Marne comentasse a notícia da Prefeitura cobrar aluguel nas bancas na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu vi essa notícia, estourou no fim da tarde. Como é que é? Desculpa, eu não prestei atenção. A Prefeitura vai começar a cobrar aluguel para a Feira do Livro na praça. Na verdade, vamos tentar ampliar a notícia para que o Marne possa se manifestar como um porto-alegrense com todo o conhecimento do Rio Grande do Sul que ele tem de Porto Alegre. Na verdade... E dos livros. A Prefeitura tem o direito de cobrar... Tem o direito constitucional dela, né, de cobrar por qualquer atividade que use a cidade de Porto Alegre. Sim. Nunca havia cobrado para fazer a Feira do Livro. E tomou a decisão agora de cobrar 180 mil reais para fazer esse evento. Eu acho que é isso que o Marne está sendo chamado em estado a se manifestar. Mas é verdade, Mas 180 mil para todo o grupo, para todos aqueles... A Prefeitura vai receber 180 mil e quem organiza a feira tem que pagar. Como aqueles que têm estantes lá. Sinceramente, eu acho, primeiro, é um dinheiro que os livreiros não vão ter. Sim. E o livro vai aumentar para o consumidor. Sim, eles vão ter que repassar para o livro. E a Feira do Livro faz o quê? A Feira do Livro expõe livros para que as pessoas se integrem, as pessoas que gostam de ler, para aqueles que não são apedeutas, que gostam de ler, da leitura, possam ir lá, manusear, olhar o livro, R$5, R$20, R$70. Esse livro aqui que eu tenho, por exemplo, é um livro caro. É um livro caro, entendeu? Mais de R$100. Então você, apesar que R$100 não é um dinheiro. Se você analisar, R$100 não é dinheiro. Não é dinheiro. Para você comprar um livro do porte desse aqui não é dinheiro. Agora, você cobrar pela cultura, pagar para a cultura, quando pelo menos deveria ser colocado ali outdoors, bandeiras e tal, uma promoção da Prefeitura. Por que não se faz um evento particular de empresas, grandes empresas, que possam patrocinar a Feira do Livro? Patrocínio, fulano e tal. Por que alguém não vende isso aí? Não seria uma boa ideia? Tá, deixa eu te dizer aqui, ó, a Prefeitura ontem tinha lançado um esclarecimento justamente pelos eventos. E ela esclarece
que a partir da criação do escritório de eventos, que foi realizado em agosto de 2017, este escritório passou a ser o local para onde devem ser encaminhados todos os pedidos de utilização de espaços públicos do município. Uma vez recebido esse pedido, ele será analisado por todas as secretarias envolvidas com seus respectivos pareceres e com as devidas considerações para assinatura do termo de compromisso definitivo. O escritório foi criado para que todos os eventos tenham uma análise mais transparente e ampla, evitando ilegalidades, insegurança, pessoalidades, transtornos no trânsito, apontamentos e processos judiciais, enfim. No caso da solicitação da Câmara Rio-Grandense do livro de utilização de 67 dias da Praça da Alfândega, no centro, o processo seguiu o rito normal, sendo distribuído para todas as secretarias. A precificação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, apresentada à imprensa, é parte deste processo. Ela não é uma taxa definitiva, pois está seguindo o trâmite interno que será realizado somente após análise e aí vai. Aí vai o decreto, tudo isso. A notícia não chega. A primeira é o que faz essa Câmara, primeiro explicaram, porque é uma Câmara que surpreendeu a todos esse pedido, né? Mas chegou a notícia, como exato, que o valor fixado, precificado, como eles chamam aí... Deve ter, eu não estou dizendo que não, aqui é de 180 mil reais. Não tenho a mínima dúvida que vai inviabilizar até a própria realização da feira, porque o valor... Mas aquelas banquinhas pagando, pagar 2, 3 mil reais ali para vender um livro por dia. Faturam, né? Às Sempre vezes se viu isso como um evento que muito mais favorece a cidade de Porto Alegre do que propriamente aqueles pequenos expositores. Sim, né? Que ali vende meia dúzia de livros, R$5, R$3 cada livro. E os eventos que vai se pagar 2, 3 mil. Em relação à nossa história, né, Maria? É tão importante aquelas assinaturas de lançamento de livro. O livro, para mim, é o único evento decente que tem a cidade de Porto Alegre. O único evento. Falando em livros, Chantofone, qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião, dona Magda, é o seguinte: primeiro, eu não vou expor na Feira do Livro. Não, Feira do Livro não vende, Feira do Livro é para as crianças olhar os livros. Acho que isso é uma atitude errada da Prefeitura. Acho que isso é uma coisa, como o Mário falou, é o grande evento da cidade. Eu já participei uma vez, quando o Paulo Sérgio trouxe aqui o Carlos Paes Vilaró, que está no meu livro. Eu acho que é mais uma picaretagem da Prefeitura, que nem esse EPTC. O EPTC virou tanta picaretagem, mano, que agora é o seguinte: quando você vira o carro para a direita e não sinaliza, tu leva uma multa de 200 pila. Para a esquerda, para voltar, se tu não sinaliza, mais 200, 400. Mas não é só a questão do dinheiro, dos pontos. Os pontos mínimo é 7 pontos. Eu e um amigo meu fizemos um cálculo. Numa tarde, você não vira o carro para a direita, não vira o carro para a esquerda e atende o celular que a tua mulher está morrendo, sei lá o quê, perdeu a carteira. Isso é um absurdo, isso aí. É uma indústria de multa. Que ninguém faz nada, porque não tem como. Tem um poder dentro do poder em Porto Alegre. Eu diria que eles só não cobram o ingresso porque não tem como cercar a praça, senão cobrariam também. Exatamente. E é a única atividade de literatura ou de proximidade com a cultura, com os livros, que Porto Alegre tem. Que as pessoas visitam e não tem nenhum custo. A não ser de comprar livros baratos. Né? Vem num mau momento onde a gente está recebendo a concorrência das redes sociais, da imagem pronta, da vontade, da dificuldade de fazer as crianças lerem. Tu vai inibir um evento motivador, um evento provocador. Eu acho até que ele vai continuar existindo e vão ter algumas, vai sair, digamos que saia de alguma forma, mas será um número bem menor. Isso vai selecionar, inclusive, as tendas na... Mas eu acho que se reduzir mais difícil vai ser para chegar a essa taxa, né, dona Maria? Eu tô preocupado para chegar no número aí, na inviabilidade dela, né? Isso aí. Mas isso é a fúria arrecadatória, né? É a fúria arrecadatória. Tem que tomar dinheiro de alguém tem que pagar a conta. Mas pera um pouquinho, vamos pensar cultura é essencial. As pessoas precisam de conhecimento, a diferença das pessoas é o conhecimento. Agora, tu vê como a nossa prefeitura, ela é de uma incompetência. Ela não é brutal, ela chega a ser uma coisa assim, animalesca, a palavra para definir. Como a prefeitura, o seu secretário, o seu prefeito, sei lá quem. Você está construindo uma orla maravilhosa, Magda. Todos os colegas aqui da bancada, que inclusive o Edemir Simonetti vai ter o restaurante mais lindo que tem, vai ter um trapiche que vai acionar,
com um chão de vidro, estilo palafita, que você vê os peixes embaixo dos rios. Maravilhosa aquela hora. A prefeitura não fez uma ação de patrocínio. Uma ação de patrocínio. Se você vai para Punta del Este, toda a Mansa e a Brava, que são as duas barras, são todas patrocinadas com banners, bandeira de refrigerantes, cigarros, FMs, rádios, televisão, roupas e tudo. Aqui não tem nada disso, não tem um projeto para isso. Então, para que a prefeitura? Só para cobrar IPTU? Falando sobre livros, foi lançado ontem o livro do Verardi, do Grêmio. Ah, querido. Foi lançado lá no Lagueto Moinhos, 50 anos o Verardi tem de trabalho no Grêmio e ele ontem lançou um livro onde ele conta toda essa sua história. Quem me lembra é o Joel Silvestrin, do bairro Parque dos Maias, é verdade. Aliás, o grande Verardi, né? A história do Grêmio se confunde com o Verardi. Com a do Verardi, ele está há mais de meio século lá conosco e foi lindo, durante a realização do nosso programa aqui, não pude estar presente, mas a gente fez contato com as pessoas que estiveram lá. A história do Grêmio, os jogadores, porque é impressionante o carinho com que todos os jogadores e ex-jogadores se referem ao Verardi. Ele consegue ser uma unanimidade, ele criou um conceito de excelência dentro do Grêmio, de respeitabilidade, e lembrando, ele no início de 90, Mari, a seleção brasileira, tamanha era a referência dele na organização administrativa de um clube, que a seleção brasileira quis levá-lo para que ele exercesse essa atividade na seleção, e ele disse, não, meu negócio aqui é com o Grêmio, eu não quero sair. Paixão mesmo. E ficou, o negócio dele era paixão. E ele ficou aqui conosco. Mais de 50 anos prestados à família Verardi, um abraço. Tem seu filho também que segue na área esportiva, um extraordinário empresário, com passagem pela superintendência do Grêmio, quando lá era dirigente. E ele segue pelo Brasil, o seu filho também nessa atividade. Seu Edu Bauerman, eu não tenho condições de mostrar o que o senhor mandou aqui para a gente falar dos cabelos e das pessoas. Então, se eu não mostrar a imagem, não vai ter graça. Por isso que eu não li o seu e-mail. Boa noite, bancada. Cara Carla, as pessoas não perderam a alegria de viver. As pessoas estão abrindo os olhos para a realidade. Hoje, a maioria dos brasileiros sabem o nome dos 11 ministros do STF. E a maioria não sabe qual é o time titular do Brasil. Que beleza. Novos tempos estão por vir. Jorge Ribeiro, de Porto Alegre. Eu não sei o time titular do Brasil. Que legal, Jorge. Eu só sei que o Neymar joga bem. O Marcelo, aquele é craque, que cracão, aquele é um cracão. E 2 ou 3 ali que eu também conheço, o resto eu também não conheço. E o Gilmar Mendes, tu sabe que não joga nada. Não joga nada, ele joga com os amigos dele, vamos dar notícia dele, dona Mara. Vamos sim, por favor. Não falamos dele. Não falamos, né? Muito. Não falamos tanto. Ele deu um voto lá, estava em julgamento a condução coercitiva de alguém que seja apenas suspeito, né? Se pode ser conduzido, então, inicia-se um inquérito contra o Ayrton Ruschel, se pode ser expedida uma condução coercitiva para que eu vá lá depor. Então, isso foi levado, essa matéria, senão estaria infringindo a Constituição. E com o liminar do doutor ministro Gilmar Mendes, ele concedeu a liminar, então está proibida qualquer condução coercitiva de alguém que esteja apenas sobre inquérito. Eu escutei hoje, Ruschel, alguns juristas falando exatamente sobre a condução coercitiva e um deles chamou a atenção, e ele tem a mesma opinião de Gilmar Mendes, que nem acusados, nem suspeitos têm a obrigação de dizer a verdade quando vão prestar um depoimento. Eles podem ficar quietos, eles podem inclusive mentir, né? Então, que a condução coercitiva, então, ela não tem o mínimo valor, é só para deixar a pessoa constrangida numa condução coercitiva. Esses eram os argumentos daqueles que pensavam igual a Gilmar Mendes, que eu escutei hoje. Mas tem uma outra coisa que aí eu quero ver com vocês qual a opinião. Por exemplo, tinha tudo isso, mas uma das razões era que as pessoas não pudessem ficar mexendo nas coisas, enfim, sabe? Sei lá, do cara ficar solto,
depois de já ter sido indiciado ou citado, enfim, que eu não sei como é que é o nome que se usa, e aí que ele pode mexer nas provas e coisas assim. Mas esse é o fundamento da prisão preventiva. Não da condução coercitiva, porque a não, mas a conduzida... condução coercitiva também, para que eles não pudessem... Mas ele vai embora depois. Sim, mas pelo menos naquele primeiro momento. Sim, em algumas horas. Em algumas horas, exatamente. Na verdade, o julgamento não é definitivo, ele segue, né, cara? Segue semana que vem, nós teremos a composição toda. Qual é a diferença entre condução sob vara e coercitiva? Sob vara é da testemunha. A testemunha é obrigada a falar a verdade. A testemunha, inclusive, é crime se mentir em juízo. Então, é isso que eu queria saber. Então, a coercitiva, o cara não é obrigado a falar a verdade. Porque ele é Mas réu, a sob vara é obrigado a falar a verdade? Ou ele é apenas acusado, isso? ou ele ainda não foi nem indiciado. É um tratamento da Polícia Federal. Esse não é obrigado a produzir provas contra si. Ele pode, inclusive, mentir ou ficar quieto. Não, eu não vou falar nada. Quantas vezes a gente assiste... vou mandar calado. Eu fico calado, não me manifesto. Mas a testemunha é obrigada a falar a verdade. Ela virou testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade. E uma diferenciação que é importante também é a prisão preventiva e a prisão temporária. Isso. Prisão temporária, ela é 48 horas, renovável por mais 48 horas. E aí tu tem que soltar a pessoa. Ela não pode. Senão ela vai ficar presa ilegalmente. Agora, a prisão preventiva é exatamente o que tu trazia, o que a Magda lembrou. Havendo condições de que ele pode destruir provas, que ele pode se evadir, que ele pode comprar testemunhas, coagir. Então, tu o mantém preventivamente preso. E para isso não há prazo. E é isso que para que possam fazer um entendimento que o Gilmar Mendes está fazendo e o Bretas reclamou. O Bretas prende os caras e ele acha que os caras não precisam ficar presos. Não é, mas não é. Não, é que nós estamos fazendo um passeio Claro, direito aqui para que todos porque faz sentido, né? Por exemplo, eu lembro quando nós tivemos aqui um problema aí com agências de publicidade, com Banrisul, sabe? Quer dizer, a Polícia Federal bateu em 3, 4 lugares ao mesmo tempo e recolheu as pessoas. Porque se aquelas pessoas ficassem, elas iam mexer nos documentos na gaveta, elas iam ligar para avisar que eu acho que é isso, tem que levar na hora. Tem que levar na hora e pegar. Eu acho, dúvida. Mas eu não tenho que achar nada, não sou do meio jurídico, sou até muito sem sorte. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes de hoje? Vamos, depois eu tenho a notícia do Bolsonaro meio bombástica. Então fala, pode ler a notícia primeiro, pois se quiseres. Porque a fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral retirou uma propaganda com a imagem do Bolsonaro de uma doa lá no Rio de Janeiro, né? A peça foi considerada ilegal. Mas o que mais tem é propaganda eleitoral. Todo mundo faz propaganda eleitoral, quer dizer, todo mundo... Mas tu diz durante o tempo todo, durante o ano? Agora, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio... os partidos têm nessa possibilidade. O meio de publicidade que é inteiramente proibido pela legislação eleitoral, mas é tanta coisa que é proibida e tal. E o nosso Ciro Gomes chamou o Bolsonaro de boçal. Ah, meu Deus. Ciro Gomes... falando do mal lavado. Abriu as falas, disse, ele é um boçal. E o Alckmin disse que ele jamais vai ganhar, vai ser presidente do Brasil. E porque ele se negou a participar de um debate do SBT com o UOL e tal, todo aquele esquema que todo o SBT faz todos os anos. Disse, eu não vou a esse debate. Então começaram a bater nele, no Bolsonaro. E quanto mais batem no Bolsonaro, mais ele cresce. Essa é a verdade. Quanto mais bate no bolo, mais o bolo incha. Isso é velho. Aqui, só fazer uma correção, a prisão temporária, ela é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, e não 48 horas. Ah, perfeito. Muito boa hora a correção, né, cara? Isso acontece. Então, vou falar nos aniversariantes rapidamente. O primeiro aniversariante é um grande pintor chamado Paul Gauguin. Paul Gauguin era um pintor francês que fez muito sucesso, um impressionista, e que foi amigo pessoal do Vincent Van Gogh, né? O célebre Van Gogh, que só vendeu um quadro que foi vendido pelo próprio irmão dele em toda a sua vida. Inclusive, eles chegaram a morar juntos em uma oportunidade, pintaram, então aí tiveram uma briga horrorosa e cada um foi para o seu lado.
E ele, o meu ídolo, Jim Martin, estaria de aniversário no dia de hoje. Jim Martin, que foi um dos grandes cantores e que participou do Rat Pack, que era aquele grupo, junto com o Sinatra, o Peter Lawford, o Joe Bishop e o Sam Davis Jr., que formavam o Rat Pack, né? Que era um grupo de vagabundos, como eles se autodenominavam, que frequentavam todas as boates dos Estados Unidos, tomando litros e litros de uísque, mulheres e mulheres e mulheres. Era uma outra época da música americana. Outro, depois do Jim Martin aniversariante, o produtor e diretor de TV, o Geraldo Cazé. E também o Tom Jones, outro grande astro, completando 78 anos hoje. Tom Jones é um dos mais bem-sucedidos cantores da história da música popular internacional. Ele nasceu no país de Gales, ele é galês, nasceu no país de Gales, é multimilionário, teve um programa de televisão nos Estados Unidos, Tom Jones Show, né? Recebeu todos os grandes artistas e cantou com esses artistas, né? E hoje ele faz algumas aparições, já com quase 80 anos, em alguns programas de televisão. O autor de novelas, Aguinaldo Silva, completando hoje 74 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. Liam Neeson, ator irlandês, que fez aquele filme famoso a respeito dos assassinatos, a lista de Schindler, né? Assassinatos da Segunda Guerra Mundial, dos judeus que ele empregou na sua indústria, na sua fábrica, para salvá-los de irem para a câmara de gás em Auschwitz-Birkenau. Outro aniversariante hoje também, a Cristina Rocha, a jornalista Cristina Rocha, completando hoje 61 anos de idade. A Cristina Rocha. O Prince, um multi-instrumentista que faleceu recentemente, o treinador de futebol brasileiro, o Cuca, que está completando hoje 55 anos de idade. O Cuca. Ele é parecido com o Popeye, né? É verdade. Jogou no Grêmio e no Internacional. O Cafu, ex-futebolista brasileiro, completando hoje 48 anos de idade e campeão do mundo em 2002. São esses os aniversariantes. Bibi Ferreira, sempre Edith Piaf, está com seu quadro de saúde nesse momento estável. Ela está internada desde segunda-feira, ela foi internada na segunda-feira com um quadro de desidratação. Ela ainda está no hospital, mas conforme a informação divulgada pelo hospital, o quadro de saúde dela é estável, mas ela está com 96 anos, né? 96? Eu achei que era 94. Eu queria dar parabéns a toda a comunidade de São Leopoldo, porque hoje o nosso querido Aimoré, o Capilé, num jogo memorável ontem à noite contra o Ipiranga de Erechim, ascendeu a primeira divisão do futebol gaúcho, depois de muitos anos. E para mim é um momento, Magno, dos primeiros momentos que eu me lembro do futebol com 5, 6 anos. O senhor jogou lá também, não? Não. Com 5, 6 anos eu me lembro correndo embaixo das arquibancadas do Aimoré, levado pelo meu pai no futebol. Sempre o Grêmio ia jogar um evento. Os jogos domingos se levava bergamota, se enchia, saía com o carro, com o que ia para lá. Não tinha bar, não tinha nada? Não. E nós, as crianças, ficávamos correndo pelas arquibancadas embaixo. Eram outras épocas. Né? E a primeira memória que eu tenho no futebol são esses jogos em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. E hoje o Aimoré, que estava há muitos anos na Série B, ascendeu a Série A. Então, parabéns a toda a comunidade, aos presidentes, aos seus dirigentes, aos seus atletas, né? Por estar agora. E o ano que vem, então, teremos um campeonato gaúcho com o nosso querido Aimoré. Há 45 anos atrás, convidaram o Vitorino para jogar lá, né? Aí ele foi 45. Puxa. Aí o Vitorino foi vestido de índio, não aceitaram. Foi vestidinho de quê? De índio. Ai, coitado. No Aimoré, né? Porque era o Capilé. Barbaridade. Gente, só imagino quantos WhatsApps vocês recebem, pois tenho mandado alguns e não obtive resposta, nem de leitura. Somos assistentes assíduos desse programa, ainda temos um parente na bancada, o senhor Ruschel. Abraços da família Dresch de Lajeado. Ah, que legal. Um abraço. Isso. Pô, aqui a audiência é qualificada. Um orgulho essa audiência. Falando ainda sobre a Feira do Livro, o Joel Silvestrin, nosso telespectador, diz o seguinte: nunca cobraram aluguel, nada, colocar a Feira do Livro. Agora vão cobrar e vão repassar
para os livros, só Porto Alegre mesmo, diz ele. Todo mundo está achando um absurdo. Mas a imprensa vai cair de pau nisso aí, não tem como. É porque não é um evento, a gente não quer ser repetitivo, mas é que não é um evento econômico, né? Nós temos várias feiras que são feiras comerciais, feiras que os próprios produtos, por isso são feiras comerciais, os próprios produtos estimulam vendas, lucros fabulosos. O que não é ali é diletantismo, é cultura, é trabalhar as crianças, é fazer com que escolas façam visitação. Realmente, talvez o prefeito tenha que revisar, e o prefeito, quer dizer, com certeza ele vai revisar. Tem sensibilidade, tem sensibilidade. Mas ele só vai revisar se for forçado. Eu acho que ele vai precisar ver. Não, ele só vai porque ele já declarou isso que eu li para vocês, foi da assessoria dele, justificando que a Câmara entrou no mesmo processo de todos os outros eventos. Ele vai voltar, vai retornar, vai rever isso aí, se nós todos fizermos uma pressão. A Adriana do Moinhos diz que ama a todos nós. Manda um beijo para minha Gessi, deve ser a mãe dela, que curte muito o programa desde o tempo do queridíssimo Clóvis Duarte. Obrigada para dona Gessi, obrigada, Adriana, também. O nosso telespectador perguntou: boa noite, Carla, seria possível me passar o nome do livro do senhor Marni? Gosto muito desse assunto por todas as suas peculiaridades sobre a guerra. Obrigada pela atenção. O nome do livro: As Maiores Guerras da História. Né? Os conflitos épicos que delinearam o mundo moderno. Joseph Cummings. Michel Temer deu uma entrevista à sua própria televisão, que é a TV Brasil, né? Porque ali ninguém vai contestá-lo, ninguém vai dizer nada, é do governo, né? E alegou ser vítima de um esquartejamento moral e político. Abre aspas. É um certo esquartejamento político e moral que se faz em relação ao presidente da República. Eu lamento dizer que este não é um movimento investigativo, é um movimento político. É uma questão política, com vistas a desmoralizar o governo com gestos ilegais. Referindo-se, obviamente, às investigações da qual ele é alvo. Mas é a mesma coisa que foi feito com a Dilma Rousseff. E com a Dilma não foi esquartejamento. Propiciou que ele hoje estivesse no lugar dele. São 2 pesos e 2 medidas. Eu não me lembro de ele ter feito uma palavra em defesa da presidente, a quem ele era da chapa eleita e vice-presidente, né? Pelo contrário, né? Ele tinha uma bronca. Quando ele escreveu aquela carta abjeta, porque aquela carta foi abjeta, me sinto desprestigiado, eu nunca sou chamado para nada, para resolver. Aquilo ali já foi o sinal de que existia já essas manifestações das pedaladas fiscais e tal, e que iria surgir esse movimento que levou ao impeachment da... Não que não merecesse o impeachment, né? Porque ela realmente foi uma péssima governante. Mas a gente tem que tomar e tem que falar a verdade, porque nós temos a obrigação de falar a verdade, pelo menos procurar analisar os fatos, né? E dentro do razoável, dentro da verdade. Aliás, é um princípio do presidente Roosevelt. Hoje eu recebi um vídeo, e acredito que muitas pessoas tenham recebido também, um vídeo que foi compartilhado por uma escola aqui do Brasil, as crianças no palco, todas cantando uma música que foi criada pela escola, porque a escola com certeza trabalha do tema, é o fato da gente conseguir desconectar. Porque elas chamam a atenção durante a música que nós, pais, vivemos conectados, vivemos com o celular, e aí elas pedem que a gente largue o celular e que a gente assista o pôr do sol junto com elas. Né? Que as pessoas estão sendo desprezadas, tanta capacidade para usar, né, Wi-Fi e tal, e tão pouco amor no coração. Mas sabe, Marni, foi uma das coisas mais bem feitas que eu vi nos últimos tempos com relação à educação. Porque é um tema realmente muito importante, porque muitas vezes a gente está com os filhos, mas na verdade a gente não está com os filhos. Nós estamos apenas de corpo presente, mas não estamos dando realmente a atenção que os nossos filhos merecem. Bom, a gente não tem muito tempo, então quem sabe meia hora, 1 hora do dia, larga o celular e realmente presta atenção no filho e vive momentos com o filho, porque simplesmente essa vida assim, que a gente está ali do lado, a criança está assistindo televisão, a gente está conversando com os amigos, está olhando o Instagram, está olhando o Facebook, então são tantas coisas que a gente pode fazer no celular que a gente às vezes esquece de viver os melhores momentos, aqueles que realmente importam, que
na maior parte das vezes, ele é feito do lado dos nossos filhos e da nossa família. Eu acho que em muito boa hora vem o alerta, mas eu não gosto de ser definitivo sobre as coisas, né? Porque às vezes a gente sempre vai para o lado ruim e esquece o lado bom. Olha, quem hoje, com esses grupos, às vezes dos próprios filhos, dos parentes, essa oportunidade da instantaneidade nos dá a sensação, às vezes, tu tá um mês sem ver a pessoa, mas tu tá a sensação que está com ela. Essa saciedade afetiva que nos traz as redes sociais é uma coisa boa. O que eu acho que é o aprendizado, e eu tenho tentado me patrulhar, assim, quando vamos sair a algum evento, eu não tenho, sei que não vou precisar do celular, não tenho levado o celular. Que bom. Não tenho levado. Esse patrulhamento... Eu, às vezes, também faço isso. Então, quem eu tenho que avisar, eu aviso. Vou para o supermercado. Não há necessidade nenhuma de eu ver uma mensagem que o seu Mário me mandou enquanto eu estou fazendo minhas compras lá. Ele tem ficado em casa. Esse patrulhamento eu tenho feito. Agora, não dá isso. Porque não dá só para, esse modernismo. Não, o modernismo, ele tem umas vantagens também. Volto a dizer, hoje eu vejo quem tem filhos no exterior, hoje abre aquele notebook e conversa com eles ali. Isso é uma coisa extraordinária que o mundo moderno nos trouxe. Eu concordo com todos os teus argumentos. Agora, eu acho que saciedade afetiva, isso não existe. As pessoas estão cada vez mais solitárias. O mundo virtual, ele pode dar muitas possibilidades de estar com muitas pessoas ao mesmo tempo e com ninguém, na verdade. Mas e o toque? Porque o toque, porque o olhar, porque o falar, o se comunicar, ele não consegue, Ruschel, ser suprido com uma tela na frente ou com um grupo grande. As pessoas também vivem a vida dos outros, acabam não vivendo a sua vida, porque ficam olhando o que o outro está fazendo, o que o outro está comendo, que horas o outro vai para o supermercado. Tem gente que posta até a hora que está indo para o supermercado. Não, tem gente que posta a hora que vai fazer xixi. Exatamente. Não acredito. Mostra Vou fazer xixi. Depois que acabei de fazer xixi. Eu tinha vontade de saber, está bem clarinho, está escuro, a senhora está bem, de saúde ou está doente? Exatamente. Qual foi a cor? Eu quero. Agora eu vou tomar banho. Olha, Oi? Legal. Tenho certeza que se tu fizer uma pesquisa com as pessoas acima de 50 anos, eu tenho por certeza que dá 80% felizes por existir o WhatsApp, por essa instantaneidade, por essa perda de sensação de solidão que existiu, porque tu tem que comparar como era há 40 anos uma pessoa com 50 anos já com seus filhos criados em casa, sozinha, como ela se sentia e como ela se sente hoje conectada conectada com o mundo inteiro. Ela quer te dar mão, é conexão. Eu sou um grosso. No contraponto, assumindo? Os jovens estão cada vez mais distantes uns dos outros. Os próprios jovens dentro de casa passam mensagem para saber se a janta está na mesa, se não está na mesa. Os pais permitem, né? Entendeu? Então, assim, o jovem, que é o futuro, ele está realmente entrando num canal, eu acho que um pouco sem volta. Porque é difícil para ele, até a conversa depois, como é que vai conversar sem estar com o celular por trás? Entendeu? Então, de um lado, tem uma geração, com certeza, que tem 50, 60 anos, que consegue. Agora, o jovem, eu sou da época do tic-to-tic. Ai, tic-to-tic. Tic-to-tic, jantar de... É nome de música. Dançar, claro, dançar de rosto colado. E há bem pouco tempo atrás, no aniversário de um dos meus netos, tinha uns 10 guris, 15 guris, meninas lá, todos... Eu olhei uma hora que eles tá todo mundo no celular, nenhum conversando. Exatamente. Mas, Mário Barcelos, é porque tu não sai muito. Porque as pessoas, à noite, estão nos seus lugares, tem 4, 5 pessoas, todas estão, cada uma mexendo no celular. Ninguém conversa. A senhora esteve em Paris, se usa celular dentro do restaurante? Vocês estão muito azedos. Vocês estão muito azedos. Não, você pegou o azedume. As pessoas conversam sim. Só que isso é mais um instrumento que foi criado. É que tu tá sabendo usar esse instrumento. Tu és um grande exemplo. Não, mas parei um pouquinho. Não é uma crítica que nós estamos fazendo. Quem quer, nós estamos... É uma constatação, então. Não, que é assim, desde o início, é uma constatação. Sim, lógico. Até porque hoje... Eu acho, pelo menos eu não estou fazendo crítica a ninguém. Não, pelo amor de Deus.
A gente gosta da internet, eu gosto Claro, mas ainda bem que a gente tem isso, imagina. Tudo mais. Agora, tem que saber usar. E o momento de usar. Tem formas o nosso alerta, eu acho que o nosso alerta, cara, é para exatamente isso, assim, de a gente às vezes se dar conta. Como eu tenho um exemplo banal. Tu tá indo pro super, pá, esqueci o celular, às vezes volta em casa pra pegar. Tu vai ficar 1 hora no celular, no supermercado. Não, e ninguém vai ligar naquela hora. E que ligue, que grande empresário que tu vai ser, que tu vai perder um negócio. Que tu Pior vai é quando a gente tá com o telefone e as pessoas ligam sem querer pra gente, e depois a gente não consegue dar o retorno, acho que a pessoa precisou da gente. Pior eu vou a cobrar. Ah, mas a cobrar não tem mais. Então acho que o nosso alerta, acho que fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. De vez em quando sai, vai num cinema, vão sair para jantar, não, o casal já está junto, não haverá outra ligação mais importante. Ah, tá bem. Tu não quer correr o risco. Sem vergonhice aguda. Não, o Chicão, essa área com aguda. Essa área com o escantofone. Eu só faço pesquisa. Maior causa de separação. Magda, eu sou das que me preocupo mais com a política. Desta vez, e todos os meus familiares, amigos, não serão enrolados por essas falcatruas. Mas te digo, os corruptos estão contando os dias para o Mundial começar. Mas desta vez, ninguém deixará de fiscalizá-los. O povo mudou, concordo com a Carla. Beijos maravilhosos, Cléo de Santa Maria. Beijos, Cléo, para você e para todos os nossos telespectadores. Encerramos nosso programa por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.